Boa noite. Que nós possamos todos permanecer em paz. Que esta possa ser para todos nós uma oportunidade agradável, acima de tudo proveitosa. Acho que eu posso pegar o outro ou não? Será que vai? Então vamos lá. Nós temos um relato no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, que nos traz uma das muitas parábolas propostas pelo Cristo. E como ocorre com todas elas, nessa não podia ser diferente, vamos encontrar dentro dela a confirmação, ou a base, ou alicerce, ou até mesmo a raiz, conforme queiramos entender, para muitos postulados espíritas. Trata-se da mensagem contida no capítulo 25 de Mateus, que inicia o capítulo, quando o mestre fala assim: o reino dos céus será então semelhante a 10 virgens que tomaram suas lâmpadas e saíram para se encontrar com o noivo. Das 10, 5 eram nécias, quer dizer, estúpida, insensata, e as outras 5 eram prudentes. As 5 nécias simplesmente tomaram as suas lâmpadas, ou candeias, como queiramos chamar, e se foram para o local, sem se preocuparem em levar consigo uma quantidade adicional de combustível para as suas lâmpadas. As prudentes, ao contrário, além de portarem as lâmpadas acesas, também levaram consigo uma vasilha com combustível. E aconteceu que quando elas chegaram ao local, a coisa se passava naturalmente à noite, elas puseram-se a esperar pela chegada do noivo. E ele, segundo a parábola, tardou, demorou demais para aparecer. Até parece as noivas de hoje em dia. O noivo demorou para chegar. Era a parábola do Cristo. E elas foram tomadas de sono e adormeceram. E quando foi ali pela meia-noite, alguém gritou: o noivo está chegando, saiam para recebê-lo. Então aquelas moças todas se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Mas nesse momento aconteceu que as 5 nécias se deram conta de que a sua candeia estava para se apagar por falta de combustível. Então elas pediram emprestado, já que as outras tinham de reserva. Mas as outras se recusaram a dar, dizendo a elas o seguinte: não, esse aqui é nosso, não vamos dar a vocês, para que não aconteça de faltar para nós e também para vocês. Então vocês vão atrás daqueles que vendem, aprovisionem, comprem o de vocês, depois vocês voltam. E elas foram. Nesse ínterim, enquanto elas se ausentaram, o noivo chegou. As que estavam prontas, as 5 prudentes, se juntaram a ele, com ele adentraram para o salão de núpcias, onde se realizaria a cerimônia, e a porta fechou-se. Quando as outras 5 chegaram, porta fechada, elas bateram e disseram: Senhor, abre-nos a porta.
Mas ele, lá de dentro, respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Dito isto, o Cristo fecha a parábola dizendo o seguinte: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. E essa é toda a história. Vejam que esta proposta tem uma base, tem um núcleo central, um objetivo principal, uma mensagem central. Não deveria ser na hora da morte que nós deveríamos nos preocupar com a nossa situação espiritual. Porque quando soar esse momento, cada um partirá para o mundo espiritual nas condições em que se encontrar. Não haverá tempo para a compra do azeite. Mas vamos aproveitar esse preâmbulo para tentar entender melhor essa situação. Muitas vezes, as interpretações das escrituras bíblicas, assim como de outros escritos referentes a culturas diferentes, a outros tempos, a outras épocas, esbarram em certas dificuldades de conhecimento da época e, por conseguinte, de compreensão daquilo que se pretendia transmitir com aquilo que foi dito. O momento era a época, a cultura, os costumes. Então, alguns exegetas, que são esses indivíduos que interpretam as Escrituras, entendem que aquelas 10 moças iam se casar com o noivo. Então, elas se dirigiram para o local. Na época, seria provavelmente o costume que o noivo é que chegava depois, as noivas chegavam antes. Mas há quem pense diferente, que naquela época os judeus já não eram mais polígamos, já adotavam a monogamia e, por conseguinte, elas não iam todas elas casar-se com o noivo. Elas formariam provavelmente um cortejo de honra, uma ala de moças virgens, que com ele adentrariam para o local onde se realizaria a cerimônia propriamente dita, e lá sim estaria a noiva. Mas neste caso específico, tanto num caso como no outro, fossem elas casar-se com ele ou não, a gente vai entender que não há nenhuma diferença, não vai fazer nenhuma diferença isso. Mas é sempre bom entender os costumes da época, as coisas vigentes, como elas se passam, para entender certas coisas que estão escritas. Por exemplo, só para ilustrar isso, os mais antigos, entre eles eu me incluo, acho que só eu e o senhor Dorival, provavelmente. Na época, vamos dizer assim, ali pela década de 60, 70 talvez ainda, 80 acredito que não mais, não me lembro bem, que já faz muito tempo, né, Odair? Mas era costume aqui na cidade, havia um costume aqui na cidade interessante. Era a época de ouro do cinema. A televisão não tinha toda essa força, não havia ainda tanta locadora de DVDs, de fitas VHS, depois DVDs e assim por diante. E o cinema tinha uma força total. Nós tínhamos salas aqui em Rio Preto com 2.000 lugares, 2.500 lugares, coisa que há muito tempo ninguém mais se atreve a construir. Hoje os cinemas são bem mais compactos, né, como nós sabemos. Mas ocorria uma coisa interessante na época. Os cinemas despejavam, especialmente nos fins de semana, noites de sábado e domingo, por volta de 9h30 da noite, quando terminava a primeira sessão, porque havia duas, né? Havia duas. A primeira começava às 19h40
e a segunda começava às 21h30. Por volta então de 21h30, os cinemas despejavam verdadeiras multidões. Onde? Na rua Bernardino de Campos, que é a rua central, continua sendo, mas que na época tinha uma característica toda especial, né? O trânsito era fechado nessas ocasiões lá em cima, inicialmente na rua Marechal Deodoro, na Galeria Bacite, depois aumentou um pouquinho. É como a Zona Azul, vai crescendo assim. Eles aumentaram um pouco depois. Foi lá para Rubião Júnior. Inventaram uma boate na época chamada Oba Oba, ali perto da Rubião Júnior, né, por ali. E lá embaixo, um pouquinho para baixo do antigo Cine Rio Preto, onde tem aquela livraria espírita, naquela rua que passa atrás da catedral, Siqueira Campos, não havia calçadão. Então o trânsito era fechado lá em cima, até na rua Siqueira Campos. E o que ocorria na época? Um fenômeno altamente interessante. As moças, e aqui nós vamos entender, as moças casadoiras, aquelas que ainda não tinham namorado, muito menos marido. O que elas faziam? Elas ficavam andando ali, né, nesse trecho que eu falei, de baixo para cima, de cima para baixo, até sabe-se lá que hora, né? Sabe-se lá que hora. Elas ficavam passeando e gastavam o sapato o tempo todo. E os marmanjos, como nós, o que é que faziam? Normalmente ficava parado assim na guia da sarjeta, ou então encostado aqui, com o pezão aqui na parede, vendo a moçada passar. Para que elas faziam isso? Ora, o objetivo era a chamada paquera. Os homens ficavam ali na espreita e elas desfilavam. Eventualmente um ou outro também passava no cortejo, não é? Supõe-se, evidentemente, até com uma certa base de lógica, que a partir do momento que a moça arrumava um namorado, e principalmente porque ela se casava, ela fazia mais isso. Então o que acontecia? Quando ela batia ali numa faixa de idade, um pouquinho mais, porque para a época, uma moça com 28, 30 anos já era tida como balzaquiana, porque a balzaquiana era a mulher de 30, né? Então o que acontecia? Não tinha ainda, estava passeando ainda ali, ou seja, não tinha se casado, não tinha namorado, as más línguas diziam o quê? Aquela ali, e apontava o dedo, né? Aquela ali, só de Bernardino já deve ter uns 10 mil quilômetros. É mais ou menos isso. Ou não era isso? Era isso que acontecia. Se eu contar essa história para alguém que não viveu a época, falar, aquela ali só de Bernardino tinha uns 10 mil quilômetros. O pessoal vai falar, e daí? Que isso? Ela dirigia muito, ela gostava muito de andar de carro, o que acontecia? Não é? Pois é preciso entender a época. Então é por isso que a gente está voltando um pouquinho para falar da parábola do Cristo, a época. No caso em si, como nós vimos, não importa se elas iam casar, se elas não iam. O fato é que eram 10 moças, e o que chama a atenção, o que importa de fato na história, é a imprudência ou a falta de preparo, vamos dizer assim. A história nos fala de 10 moças. 10 moças divididas em 2 grupos. O que acontece? Essas 10 moças, naturalmente, simbolizam a humanidade encarnada, ou seja, todos nós, que estamos aqui na Terra com um objetivo fundamental. Claro que nós podemos ter temos muitas tarefas, muitas vezes muitas metas, etc. Mas a finalidade básica, se nós nos reportarmos à questão 132 do Livro dos Espíritos, nós vamos recordar. Quando Allan Kardec perguntou com que finalidade Deus impõe a encarnação aos espíritos. É a mesma coisa que perguntar, o que nós estamos fazendo aqui? Para quê? Qual a finalidade? E os espíritos responderam assim, com a finalidade de levá-los à perfeição. Então isso daqui é uma etapa, um estágio de
aperfeiçoamento, de crescimento espiritual. E isso se faz das mais diferentes maneiras, mas a base é essa. E o ponto de partida sempre é o autoconhecimento. É o indivíduo saber identificar em si mesmo os seus pontos fracos, para poder trabalhá-los, esforçar-se por corrigir aquilo que existe de errado, aperfeiçoar aquilo que ainda está mais deficiente e aproveitar o tempo da existência para subir alguns degraus nessa proposta que é a evolução. Então, essas 10 moças simbolizam isso, a humanidade encarnada, cujo objetivo básico é aproveitar a existência para crescer. E aí se divide em 2 grupos. 5 nécias, insensatas, estúpidas, imprudentes. Simbolizam naturalmente aquelas pessoas que passam pela vida distraídas desse objetivo, dessa finalidade, se esquecendo, alienando-se um pouquinho mais, um pouquinho menos, e aí o tempo passa. Chega lá no fim, provavelmente irão dar-se conta de que o tempo passou, a oportunidade foi desperdiçada, ou mais, ou menos. O outro grupo vai simbolizar aquelas pessoas que estiveram um pouquinho mais conscientes com isso, num grau maior, num grau menor. É lógico, não somos todos iguais, não temos todas as mesmas faculdades, as mesmas características, mas o objetivo nosso aqui na Terra é o mesmo, não é? Então, aquelas pessoas que cuidaram de aproveitar o tempo, em grau maior ou menor, como dissemos, para angariar realmente essas virtudes, para promover esse aperfeiçoamento, eliminando deficiências, melhorando aqui, melhorando ali, e principalmente na prática do bem, no exercício do bem em favor do semelhante, que é de onde nós vamos realmente extrair a vivência das boas obras. Então a gente vê que elas partiram, 5 delas, sem esse preparo, e as outras 5 com esse preparo. E aí temos a figura da candeia que ele propõe. A candeia, que na hora H estava se apagando, é a luz própria de cada um de nós. Essa luz, simbolicamente, vai representar o quê? O estado espiritual em que vamos nos encontrar naquela hora, como resultado dos esforços despendidos para atingir esse resultado. Ora, a luz própria de cada um. O próprio Cristo disse: brilhai a vossa luz. Ninguém acende uma candeia para colocar debaixo do alqueire, mas sim sobre o candeeiro, para que dê luz e ilumine todos os que se encontram no ambiente. Assim, pois, brilhai a vossa luz, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então percebemos claramente a mensagem embutida. Primeiro, brilhai a vossa luz. Não se acende uma candeia para colocar debaixo do alqueire. O entendimento acerca da palavra alqueire requer também uma busca para o significado que foi empregado então. Não se trata, evidentemente, de um alqueire de terra, não seriam aí 24 mil metros quadrados no estado de São Paulo, 40 e não sei quanto lá no Mato Grosso. É evidente que não se trata disso, porque não tinha nenhum sentido, ninguém vai acender uma vela, uma candeia para colocar debaixo da terra. Trata-se sim de uma medida de aproximadamente 18 litros, chamada alqueire, que se usava para medir cereais. Então, quando ele fala, você não acende uma tocha, uma vela, uma lamparina, uma candeia para colocar debaixo de um latão, aí faz sentido. Mas sim, para colocar no candeeiro, para que ilumine. E quando ele diz, brilhai, brilhai a vossa luz, fazei brilhar, brilhe a vossa luz, para que os homens vejam as vossas boas obras. Ora,
Então a gente percebe que no entender do Cristo, a nossa luz brilharia principalmente em função de quê? Das boas obras, do trabalho no bem, do amor ao semelhante, ama o teu próximo como a ti mesmo, como ainda há pouco nos lembrava o nosso querido Dorival. E o azeite que abastece a lâmpada é outra figura contida, que na hora H faltou. Ora, como é que nós abastecemos essa luz? Como é que ela pode brilhar mais, brilhar menos? É exatamente em função da conquista dos valores morais, dos valores espirituais. São eles que vão sustentar esta chama, esta luz. Quando se fala em luz, evidentemente, falamos talvez no sentido simbólico, mas também no sentido mais literal. A luz perispiritual, a pureza perispiritual, decorrente do grau de adiantamento alcançado pelo indivíduo. Não é? E nós temos uma outra ocorrência na sequência, quer dizer, elas dormiram e num certo momento, já inesperado, já nem previsto, o noivo chegou, que é a figura da meia-noite, que se faz presente muitas vezes em muitas imagens evangélicas. À meia-noite o noivo chegou, né? Então chegou de forma inesperada, mas a chegada do noivo é um símbolo muito forte. De um modo imediato, pegou as moças um tanto quanto de surpresa. De um modo imediato significa a hora da nossa morte, a hora da nossa desencarnação, que na maior parte das vezes de fato se dá de uma forma imprevista. Alguém já tem alguma previsão aí? Já sabe mais ou menos quando é que vai desencarnar? Se alguém tiver um meio de saber e puder me avisar depois, eu até agradeceria. De fato vai acontecer isso mesmo. É uma coisa imprevista, não podemos imaginar, pode ser daqui a pouco, posso sair aqui na rua, ter um ataque cardíaco e cair, bater com as 10, como se diz, ou posso viver mais 50, 60 anos. A maioria de nós vive, a maioria de nós age como se fosse viver mais 500 anos aqui na Terra. É assim que nós agimos. Em geral, nós não nos preocupamos muito com isso. E é um problema meio sério. Seria talvez mais interessante que nós procurássemos viver cada dia como se fosse o último. Ou então se a gente pensasse assim, estou vivendo meus últimos 30 dias aqui na Terra. E certamente nós procuraríamos fazer de cada dia o melhor possível. Mas se nós vivemos pensando que vamos viver mais 500 anos, em geral nós nos descuidamos de tudo. E o tempo vai passando. Mas a chegada do noivo, também pela visão espírita, nos remete a uma situação um pouquinho mais distante. Vamos imaginar, vamos nos lembrar. O Espiritismo vem nos falando, desde a época da codificação, que nós vivemos num mundo de provas e expiações, porém, vivendo um período de transição aqui nesse planeta Terra, em que ele deixaria de ser um planeta de provas e expiações, galgando então a categoria de mundo regenerador, que tem, segundo o Espiritismo, características significativamente diferentes de um mundo de provas e expiações, marcantemente diferentes. Predomínio já do bem, não tanto do mal, habitado por espíritos melhores. Então será realmente uma fase em que, pelo afastamento dos maus, pela retirada daqueles que iriam atrapalhar, e com a vinda de espíritos mais qualificados, ou com a permanência daqueles de nós que estivermos mais qualificados, ou preenchermos as condições para habitar um mundo regenerador, ele será um mundo melhor para se viver.
um mundo mais tranquilo, um mundo onde predominará naturalmente o desejo do bem. Não será, evidentemente, já um mundo feliz, um mundo onde imperará de forma absoluta o bem. Não, não será nada disso. Mas já será algo bem melhor se comparado ao cenário que nós conhecemos aqui na atualidade. Então, esse momento, essa transição, que nós não sabemos, podemos até, e já sabemos por diversas comunicações do Dr. Bezerra de Menezes, de outros espíritos, que estamos vivendo esse período de transição, mas nós não sabemos quanto tempo isso vai demorar. Então isso também é uma coisa imprecisa, imprevista. Quando esse momento chegar, nós certamente passaremos por esse processo de separação. Só recordando a parábola do joio e do trigo, onde o Cristo retrata isso com perfeição. Não é? Lembrando rapidamente, o que ele propôs? Assim, um homem semeou boa semente no seu campo. Aí, enquanto os empregados dormiam, veio o indivíduo malvado, o inimigo dele, e semeou o joio no mesmo terreno. O tempo passou. Quando a erva cresceu, quando o trigo começou a crescer, cresceu também a erva daninha, apareceu também o joio. Aí os empregados viram aquilo, foram ao patrão e disseram: Senhor, o senhor não semeou boa semente no seu campo? O que é isso aqui? De onde vem esse joio aí? Aí ele falou: um inimigo fez isso. E eles disseram: o senhor quer que a gente vá lá e arranque o joio? Ele falou: não, deixa crescer tudo junto, deixa crescer até a hora da colheita. Aí sim, quando chegar a hora da colheita, eu direi aos colhedores: recolhei primeiro o joio, amarrai-o em feixes e atirai-o ao fogo para ser queimado. Quanto ao trigo, colhei-o, embalai-o e recolhei-o para o meu celeiro. Ela retrata bem a tolerância divina, a paciência divina para conosco, que permite que o bem coexista com o mal, que vai dando sempre oportunidades, na hora da ceifa, na hora da colheita, aí sim, aí se fará a separação, não é? Por fim, quando o noivo chegou, e as moças viram a lâmpada apagando, elas pediram azeite emprestado. Bom, a nossa luz está apagando, dei-nos do vosso azeite, dei-nos do vosso azeite. E o que as outras fizeram? Deram. Disseram: não, esse aqui é nosso. Vocês, se quiserem, vão lá comprar o de vocês. Parece uma coisa meio antifraterna, antissolidária. Mas na verdade expressa muito bem aquilo que o Espiritismo nos ensina, nos prega. Virtude, crescimento espiritual, evolução, desenvolvimento, progresso, é tarefa pessoal e intransferível, indelegável também. Ninguém pode fazer pelo outro. Então, chegada aquela hora, a hora da colheita, a hora da prestação de contas, a hora da desencarnação, como quer que queiramos interpretar isso, cada um é cada um, não é? Não adianta dizer: mas eu era amigo do Dorival. Dorival está credenciado, aquele camarada cheio de méritos, está aqui pronto para ingressar no chamado reino dos céus, mas eu sou amigo dele. Ora, aqui entre nós a gente sabe que isso vale muito, né? Só que aqui, na Terra, a questão política, a questão das amizades, a questão do padrinho, a questão disso, a questão daquilo. Mas nós sabemos muito bem que
nos planos espirituais essas coisas não funcionam. Cada um é dono daquilo que conseguiu realizar por si mesmo. Não adianta dizer, eu era filho do fulano, meu filho era o fulano de tal, doutor não sei quem, e você, quem era? Não é? Lembra bem aquele pessoal que está no Evangelho, numa narrativa, em Atos, se não me engano, em Atos dos Apóstolos. Se não for, não tem importância, está lá no Novo Testamento. Aqueles indivíduos que estavam tentando... A linguagem evangélica é mais ou menos assim, afastar demônios, né? Afastar um demônio. Então eles estavam lá tentando afastar um demônio, e aí eles diziam para ele, saia, em nome de Jesus, saia em nome de não sei quem, etc. E o demônio falou para eles, não saio. O suposto demônio, evidentemente, que é um espírito mau, temporariamente mau, que ali estava. E o Espírito então disse a eles, olha, eu conheço Jesus, eu conheço Paulo, mas vocês, quem vocês são? Quer dizer, faltava autoridade moral. Em nome de Jesus, em nome disso, em nome daquilo. Quantas vezes isso acontece? Quantas vezes nós já ouvimos em salas de doutrinação, com toda a nossa autoridade moral, a gente dizer para o Espírito, eu peço a você que se retire em nome de Deus, e ele dizer para nós, em nome de Deus eu te digo que não vou sair. E que autoridade temos nós? Essa autoridade, como dizia Allan Kardec, só pode vir do preparo moral, da habilitação, do credenciamento moral, e isso é uma coisa pessoal, intransferível. Eu me lembro de uma narrativa feita tempos atrás, aqui mesmo em São José do Rio Preto, por uma ilustre figura do Espiritismo, o professor José Jorge. Ele morava em Niterói, estado do Rio de Janeiro, lecionava numa faculdade, e ele narrou um fato interessante. Uma vez ele vinha chegando à faculdade onde ele ia dar aulas, vinha caminhando pela calçada, quando ele foi chamado nominalmente, em voz alta, do outro lado da rua, por um cidadão, o professor José Jorge. Ele olhou, não reconheceu o homem, mas o homem atravessou a rua, se aproximou, afetuosamente, o tratou com carinho, falou, professor, como é que o senhor vai, etc. E ele tentando se recordar, é desagradável quando alguém te chama pelo nome, com toda familiaridade, e você fica ali assim, mas quem será, né? É duro isso, né? Ele ficou nessa situação, mas quem é esse cidadão? O outro chamava ele pelo nome. E ele tentando entender, falou assim, tudo bem, mas o que o senhor tem feito ultimamente? Aí o cidadão falou, professor, eu agora estou lendo a Bíblia. E ele conta que ele, na hora que o cidadão falou isso, ele pensou, bom, excelente, isso é muito bom. Tem tanta leitura perniciosa por aí, a Bíblia encerra um conteúdo fantástico, principalmente o Novo Testamento, onde temos os 4 evangelhos, a palavra do Cristo, temos as epístolas, enfim, ensinamentos preciosos. Mas não era bem isso que ele queria saber. Ele falou, não, mas por onde o senhor tem andado? O cidadão falou, professor, o cidadão tinha dito a ele assim, professor, eu frequentava muito o centro lá, o seu centro, porque as pessoas falam o centro do doutor Aguinaldo, o centro não sei de quem. Eu frequentava muito o seu centro lá, eu assistia às suas palestras, assistia lá às aulas, nos estudos. E o professor falou para ele, e por onde o senhor tem andado? Ele falou assim, professor, eu agora estou frequentando a igreja tal. E falou lá o nome da igreja evangélica que ele estava frequentando. Sabe o que é, professor? É que lá eles garantem a minha salvação. Aí o professor falou, bom. Aí eu entendi. Porque o Espiritismo não garante isso para ninguém. E nenhuma religião pode garantir. Porque isso é tarefa pessoal. Nenhuma religião é um fim em si mesma. Nenhuma.
todas, absolutamente todas, são meios que devem, da melhor maneira possível, proporcionar aos seus profitentes meios para que possam se salvar, entre aspas, se quisermos usar a expressão, a si mesmos, construir. O ensinamento, a excelência dos postulados espíritas, ninguém discute. Trata-se de uma ferramenta de excelente qualidade, mas é conhecimento. Como qualquer conhecimento, ele em si é neutro. Depende do que você faz com ele. Então, o Espiritismo é doutrina de responsabilidade pessoal, intransferível. Não tem essa história de falar, eu frequento o centro e tal, eu assisto as palestras toda terça-feira, tomo passe, portanto, comigo, lá em cima está tudo certo. Evidentemente que todos nós aqui, sem nenhuma exceção, graças a Deus, sabemos que isso não é verdade. E que cada um tem que fazer uso da ferramenta da melhor maneira que lhe aprouver. É também conhecida uma passagem que está no livro Crônicas de Além Túmulo, do Espírito Humberto de Campos, onde ele narra uma entrevista que fez após desencarnado, naturalmente. Crônicas de Além Túmulo é um dos livros do irmão X, ou Humberto de Campos, que ele escreveu pela psicografia do Chico Xavier. Crônicas de Além Túmulo. Ele narra um encontro que ele teve, já em espírito, com Judas Iscariotes, o Judas, aquele do Evangelho, na cidade de Jerusalém, numa determinada noite, na época da Sexta-feira Santa, da Semana Santa, nessa época aí, em que o pessoal costuma, no sábado de Aleluia, malhar o Judas, né? Então alguém chegou no ouvido do Humberto de Campos, isso é ele que conta, está lá, no livro Crônicas de Além Túmulo. Alguém chegou no ouvido dele e falou, está vendo aquele cidadão sentado ali naquela pedra? É Judas Iscariotes. Humberto de Campos, com aquele espírito de repórter, aquela coisa investigativa que é peculiaridade sua, foi lá, se aproximou do cidadão e confirmou se era ele mesmo. Ele falou, sou eu mesmo. Aí ele não perdeu a oportunidade. Ele falou assim, bom, primeiro ele fala assim, entre a perfeição de Judas e a minha maldade, tinha uma distância enorme. Mas mesmo assim eu me atrevi a fazer umas perguntas. E ele, na sua bondade, na sua compreensão, aceitou me responder. Então ele perguntou, Judas, é verdade tudo aquilo que está escrito nos evangelhos a seu respeito? E o Judas falou para ele, em parte, só em parte. Alguma coisa sim, outras não. O pessoal não entendeu muito bem o que aconteceu. Aí ele diz que ele, Judas, simpatizava muito com as ideias socialistas do Cristo. Mas ele achava que da maneira como Jesus agia, eles jamais conseguiriam implantar aquilo. Então ele, no entendimento acanhado que tinha na época, achou que aquela não era a estratégia certa, que era preciso forçar a barra, era preciso uma atitude mais drástica. Então ele criou uma coisa na cabeça dele, achando que podia dar certo. Através dessa estratégia, ele pretendia, como ele tentou realmente, criar uma situação limite, uma situação extrema, onde Jesus seria levado a tomar uma decisão. E ele falava, na hora H, ele vira a mesa, a gente assume o poder, a gente implanta tudo isso. Agora, nós sabemos que a estratégia do Cristo não era essa. Ele simplesmente se deixou crucificar e acabou. E Judas se arrependeu terrivelmente quando ele viu o desfecho de tudo aquilo e acabou então
arrependido, se suicidando através do enforcamento. E ele fala, mas o arrependimento, ele fala, o arrependimento não resolveu o meu problema. Bem ao contrário de muita coisa que a gente vê a toda hora, né? Arrependimento, aceitar o Cristo, está tudo resolvido. Não. Ele falou, não resolveu. Foram necessárias muitas reencarnações expiatórias, muitas. Sofri, passei por muitas dificuldades, muitas provações, muitas experiências. Isso tudo veio a culminar numa fogueira inquisitorial no século XV. 15 ou 14, se não me falha a memória aqui. Ele não diz nada mais do que isso. Algumas pessoas acharam de dizer aí, não sei com base em que, talvez tenham até alguma base, que essa última encarnação que terminou nessa fogueira inquisitorial teria sido a de Joana d'Arc, né? Mas isso, para mim, carece de confirmação. Aí ele diz assim, esse foi o início do processo, passou por inúmeras experiências até que eu me redimi inteiramente. E Humberto de Campos fala que naquele momento que ele via ali, Judas já era um espírito de altíssima envergadura. E ele fala assim, mas eu fico muito triste. Eu fico muito triste quando eu vejo, nessa época principalmente aqui, as pessoas fazendo esse negócio de malhar o Judas aí, eles ficam malhando. Eu tolero, compreendo, perdoo, não levo a mão, não me ofendo com isso, apenas lastimo a atitude deles, porque se acham no direito de julgar uma coisa que não compreenderam. Depois ele diz mais, e isso é que é uma das coisas mais importantes da história. Eu vendi o Cristo por 30 moedas na época, mas se eu fiz isso, o Cristo vem sendo vendido aqui na Terra, em todos os tempos, e principalmente na época atual, por atacado e no varejo, por todos os preços. E Humberto de Campos, com aquele espírito jocoso que o caracteriza, completa dizendo assim, Judas, só que os novos vendedores do Cristo não se suicidam depois, né? Vejam que a construção ainda não se faz por transferência. O arrependimento, a extrema-unção, aceita o Cristo, acredita nisso, vincule-se à igreja tal, que está tudo resolvido. Não. Dá-se, arrependimento é o primeiro passo de um processo que passa por reparação, expiação, até que o indivíduo consiga consertar tudo, reparar, arrumar, redimir-se, reajustar-se com as leis divinas, para só então continuar crescendo e evoluindo. Só mais uma coisinha a esse respeito. Não se faz por transferência. Quando Bento XVI tomou posse, no começo nós começamos a chamá-lo de Benedito XVI, não foi? Benedito qualquer coisa. Até falando assim, será o Benedito, agora, o Papa? Mas não é, depois começaram a chamar de Bento, então ficou Bento. Então vamos lá, Bento XVI. Logo depois que ele assumiu, ele fez uma proposta pela imprensa, pela televisão, todos os canais, os canais da mídia veicularam isso. Ele disse assim, quem assistir à missa nos próximos 2 dias, se confessar, comungar e orar por mim, quem fizesse isso, teria a chamada indulgência plenária, que significa perdão pleno de todos os pecados. O que aconteceu? A televisão deu isso, não sei se vocês vão se lembrar, já faz um tempo, né? Naqueles 2 dias que ele havia anunciado, as igrejas no mundo inteiro ficaram superlotadas, filas enormes se formaram nos confessionários, foi preciso providenciar padres extras para atender toda aquela multidão, e a TV Globo mostrou algumas entrevistas, mas dentre elas eu me recordo de uma senhora, que o repórter perguntou, a senhora foi lá, assistiu à missa? Eu disse, claro,
Eu quero o perdão pleno dos meus pecados. E a gente fica pensando, né, João Paulo? Essa ideia é muito sedutora. É muito sedutora. Venha para cá que tudo se resolverá. Venha para cá que você está salvo. Faça isso, você terá o perdão pleno dos seus pecados. A ideia é altamente sedutora. Mas aí nós nos deparamos com o conceito, com a doutrina espírita, que chega e nos diz claramente: não adianta esperar por isso, é preciso construir. A construção é pessoal, indelegável, intransferível. Não é? E nós vimos que o noivo chegou de forma inesperada. Ou seja, meia-noite ele apareceu. É assim também que se dará a nossa desencarnação e a transformação da terra, o momento de seleção, o momento da separação do joio e do trigo. Então, que nós consigamos nos preparar, que nós consigamos, na medida do possível, e quanto mais, melhor, nos prepararmos para isso. Tentarmos formar a nossa bagagem, construir essa bagagem espiritual, principalmente daqueles tesouros que as traças não roem, que os ladrões não minam e nem roubam. Aqueles tesouros que são portáveis, ou seja, transportáveis, que são incorporáveis, aqueles que nós podemos levar conosco, porque todos os demais, aos quais nós, em geral, aplicamos o melhor do nosso tempo, irão permanecer aqui. Bens, propriedades, pessoas, família, etc. Todos irão ficar. Como diz aquele apólogo muito conhecido, o máximo que vão fazer é nos acompanhar até a beira da sepultura. E dali para frente está cada um por si. Que Deus nos guarde e nos dê sempre a sua paz. Muito obrigado.